Olá a todos que estão nos assistindo. Nós estamos realizando mais um programa especial do canal Emancipação do Trabalho. O tema de hoje é por que é necessário a anulação das reformas neoliberais. Nós estamos aqui hoje para conversar com o camarada João Evangelista, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores Públicos Municipais de Diadema, em São Paulo. Inicialmente, nós queremos abordar o tema da reforma trabalhista, previdenciária, as chamadas reformas neoliberais no seu contexto histórico. O João vai nos colocar isso aqui, e como esse debate ele está sendo feito do plano de vista internacional, né, hoje, como ele se recoloca na disputa política na conjuntura das eleições de 2022. Então, sem mais delongas, eu queria passar para o João Evangelista para que ele nos fale por que a chamada reforma trabalhista, a reforma previdenciária, as chamadas reformas, elas são prejudiciais à maioria da população. Por que elas são prejudiciais aos trabalhadores? Lembrando que esse tema, reforma, ele foi apropriado de uma maneira indébita pelas classes dominantes, pelos governos. Antigamente, reformas eram melhorias dentro do capitalismo. Se fossem mesmo rigorosos, nós teríamos que chamar essas reformas de contra-reformas. Por quê? Porque elas retiraram o que as reformas do passado realizaram. Existiam relações de trabalho no Brasil até a década de 30 e 40, e a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ela, a partir das lutas dos trabalhadores e concessões sob pressão dessas lutas que a classe dominante foi obrigada a fazer, a CLT era uma reforma, ela reformou as relações de trabalho no Brasil. O que as chamadas reformas trabalhistas dos últimos anos, particularmente depois do golpe de 2016, operaram, foi contra-reformas. Elas retiraram os direitos que aquelas reformas de 50, 60 anos atrás conquistaram. Então, eu queria passar para o João para que ele nos esclarecesse por que essas chamadas reformas são tão prejudiciais para a maioria da população, para a classe trabalhadora. Boa noite, João, é contigo. Boa noite a todos. Então, eu vou tentar fazer aqui um resumo bem resumido. É assim, a própria palavra neoliberal, ou chamadas reformas neoliberais, vamos pensar no neoliberal, que de neo não tem nada. Neo, do latim, quer dizer novo, né? Seria um novo liberal, mas na verdade é a ampliação do liberalismo econômico que, digamos, chamado é o Estado mínimo. É a diminuição da presença do Estado, oficialmente é chamada diminuição da presença do Estado para uma maior liberdade econômica, mas que na prática é a redução do chamado bem-estar social. É a redução do Estado como fornecedor de benefícios e direitos sociais da classe trabalhadora, mas a gente pensa que assim qualquer pessoa que tem um nível de conhecimento de economia, de sociologia, percebe que não existe a ausência total do Estado. O que está ocorrendo no chamado neoliberalismo é a diminuição do Estado para a classe trabalhadora, mas a presença do Estado para garantir os lucros da burguesia, principalmente da alta burguesia nacional como nacional. Quando se fala em neoliberalismo, a gente se reporta muito por exemplo, ao fim do chamado bloco soviético, o fim da União Soviética e dos seus satélites, a queda do muro de Berlim, e o avanço de governos de extrema-direita, muito antes da queda do muro de Berlim, o avanço de governos de muito direita, como o de Reagan nos Estados Unidos e de Margaret Thatcher na Inglaterra, esse mundo anglo-saxônico que deu, digamos, um pontapé, um fortalecimento dessas políticas neoliberais, que ele acaba sendo introduzida como laboratório a partir de 1980, na ditadura militar do Chile sob Pinochet.
A ditadura se instalou em 1973, mas a política econômica do chamado neoliberalismo, através dos ideólogos econômicos da chamada Escola de Chicago, ela se dá no Chile, a partir de 73, cujos efeitos a gente viu depois das lutas dos últimos meses, né, dos últimos mais ou menos um ano e meio no Chile. Mas, evidentemente, foi o fim do muro de Berlim, do bloco soviético, a queda do muro de Berlim, que deu uma alavancada, né, e esses governos de Reagan e Thatcher deu uma alavancada, e mais o que aconteceu no Chile. E com o avanço dos anos, essa política neoliberal foi se espalhando pelo mundo, e finalmente ele chegou ao Brasil, através do golpe de Estado de 2016. Só um registro, João, que eu não queria deixar passar do que você acabou de dizer. Então, a gente pode identificar que as chamadas reformas neoliberais, que, com todos os senões, com todas as ressalvas que tem que ser feito com essa denominação reforma e também com a denominação neoliberal, mas essas reformas neoliberais, elas só foram implementadas a partir de derrota da classe trabalhadora exercida por governos de direita. Vale lembrar que no Reagan foi a derrota, o Reagan conseguiu dar um passo adiante no seu governo de ofensiva contra a classe trabalhadora nacional nos Estados Unidos e mundial, a partir da derrota da greve dos controladores de voo nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, a partir da derrota de uma greve estórica e heróica que aconteceu, que foi a greve dos estivadores de Liverpool. Alguma coisa assim, né? Foi. E greves duríssimas, combativas, e que a burguesia jogou todo o peso para derrotá-las como se fosse uma derrota exemplar para a classe trabalhadora. No mundo semicolonial, na América Latina, nos países oprimidos, né? Nós temos Estados Unidos e Inglaterra, são países opressores, são países imperialistas, mas no mundo oprimido por esses países, isso veio se realizar com uma derrota ainda mais sangrenta da classe trabalhadora, que foi a principal ditadura, mais sanguinária ditadura do continente americano, de conjunto, que foi a ditadura Pinochet, que matou pelo menos 30 mil pessoas. Então, assim, a estreia, ela debutou, as chamadas reformas neoliberais debutou não de uma forma pacífica, não de uma forma tranquila, mas a partir de um esmagamento físico, inclusive, da classe trabalhadora, de mais esmagamento das greves, que foram essas greves que a gente citou nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas, por favor, pode continuar. Então, e aí a gente entende, tem conhecimento, de que o capitalismo vive de crises econômicas. E vamos pensar, as chamadas crises econômicas que se repetem assim, cada vez mais, né? Aí nós vamos pensar em 2008. 2008, a crise lá do subprime, em que, toda aquela jogada, todo aquele cassino financeiro, e nessa crise, os governos de direita, liberais, neoliberais, acabaram se fortalecendo, tá? Para implantar essas medidas, inclusive na Europa. O processo chamado de bem-estar social foi amplamente diminuído desde então, não foi só Estados Unidos e Inglaterra, mas na Europa em geral. E no Brasil, foi a partir do golpe de 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff, e com o governo golpista de Michel Temer, que foi implantada muito dessas reformas. Nós estamos aqui falando da chamada reforma, todas as reformas, mas o toco aqui é a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista no Brasil, dentro desse contexto de destruição dos direitos sociais, inclusive dos direitos econômicos sociais da classe trabalhadora, a reforma trabalhista ela trouxe algumas coisas, por exemplo, vou citar alguns tópicos.
a flexibilização das regras de contrato de trabalho, facilitando demissões, né? Facilitando demissões e, ao mesmo tempo, contratações, mas de forma muito mais precarizada, com muito menos direitos. Redução do valor das indenizações trabalhistas. Penalização dos sindicatos, tira-se o financiamento dos sindicatos. O que for acordado, o que for negociado entre trabalhadores e patrões, passa a ter valor de lei acima da própria lei que garante direitos, garantia ou que garante direitos ainda. Ou seja, o acordo entre o trabalhador e o patrão. Bom, vamos pensar. O patrão é patrão. O patrão é aquele que tem o poder da grana. Muitos deles são milionários, bilionários, talvez outros nem tanto, mas, de qualquer forma, não dá para comparar o poder do trabalhador que procura emprego com o patrão que oferece o emprego, né? Se não me engano, tem até um pensador, um econômico aí, Ricardo Antunes. Você tem aí a fala dele sobre o emprego, a reforma é o caminho para o desemprego, né? Então, outro tópico importante da reforma foi que ela criou os chamados empregos temporários, intermitentes, tá? Em que, você está colocando aqui, o Ricardo Antunes, trabalho precário intermitente é a antessala do desemprego. E isso se confirmou no Brasil. Havia a promessa de 6 milhões sei lá, de quantos milhões de emprego para ser criado no Brasil, e, na verdade, aumentou o desemprego. E não foi só por causa da pandemia, não. Foi a própria política econômica. É isso. Opa! Então, assim, tem um vício de historiador, que você já falou, a reforma trabalhista ela foi implementada no Brasil a partir da década de 90. Desculpa, a reforma trabalhista não. As reformas neoliberais, o neoliberalismo ele chegou praticamente com 10 anos de atraso no Brasil, porque quando você se refere no princípio, tanto o Pinochet, quanto o Reagan, quanto a Thatcher foi no início da década de 80. Então, e no Brasil, a implementação do neoliberalismo veio com o Collor. Todo mundo sabe disso, não é novidade. Mas por que é assim? Isso é assim, e a reforma trabalhista só foi implementada agora com o governo Temer, depois do novo golpe, ou seja, tivemos o golpe de 64. Por que a ditadura que existia, que perdurou até 85, ditadura militar no Brasil, por que ela não implementou concomitantemente, já que era uma ditadura, como a do Pinochet, por que concomitantemente no Chile, na Inglaterra e nos Estados Unidos não foi implementado o neoliberalismo no Brasil? Porque justamente a classe trabalhadora, no final da década de 70, 78, 79, 80, estava emparedando a ditadura militar. Estava na ofensiva, a ditadura estava se debilitando, se enfraquecendo a partir de um negócio chamado luta de classes. Então a classe trabalhadora se empoderando, ganhando força com as greves do ABC, com as lutas contra a carestia, contra a fome e o desemprego, com as ocupações, saques, com a ocupação de terra, com o nascimento do Partido dos Trabalhadores, nascimento da Central Única dos Trabalhadores, nascimento do MST, refundação, reconquista dos sindicatos para a mão da classe trabalhadora, que até então estava nas mãos do peleguismo. Então, com tudo isso, era impossível a uma ditadura que sequer se sustentava em pé implementar mais uma medida de força quando ela estava profundamente fragilizada. O que ela conseguiu foi retardar as eleições diretas por toda uma década. Por pelo menos 6 anos, né, de 84 a 89. Né? Então, as eleições diretas que eram reivindicadas por todo esse movimento que eu acabei de dizer, que se expande, que se ampliou com a classe média, com setores da própria oposição ao regime militar, oposição consentida ao regime militar, que era o MDB e todos os partidos burgueses que faziam oposição
ao regime militar no início da década de 80. Então, esse movimento só se ampliou e obrigou a ditadura a fragilizar-se e a entregar os pontos para um governo de transição que foi realizado pelo Sarney. E esse governo de transição, né, também no final desse governo, o regime consegue derrotar a eleição do Lula, a eleição do candidato do Partido dos Trabalhadores de 89, colocando um candidato neoliberal, e esse candidato vem a dar início à ofensiva neoliberal no Brasil. Todavia, somente em 2017, somente depois de um novo golpe de Estado, foi que a burguesia se sentiu forte o suficiente para revogar em profundidade e em quantidade de pontos a reforma trabalhista, a CLT. Não nos esqueçamos, isso é só com o novo golpe, e quando chega o Temer ao governo, e ainda aprofundado pelo Bolsonaro, que a burguesia faz com essa profundidade o neoliberalismo nas relações de trabalho. O que não quer dizer que ela não tenha feito nas privatizações da Vale, da CSN, da Petrobras, que ela não tenha pressionado, e o governo do PT não tenha cedido nas privatizações e nas reformas e na ambiguidade em relação ao neoliberalismo que foram as políticas dos governos Lula e Dilma, né, que não garantiram, né, e não aprofundaram os direitos da classe trabalhadora, fizeram algumas concessões, particularmente para os setores mais esfomeados da população, mas não concessões estruturais, não revogaram sequer a tralha neoliberal da década de 90. Então, mas eu queria que você retomasse o ponto sobre a questão de como esse debate vem à baila, não a partir sequer da política brasileira, né? Embora devesse. Por que deveria? Porque a classe trabalhadora está sentindo na pele a reescravização que é esta chamada reforma trabalhista, que foi a reforma previdenciária, que é praticamente um Deus lhe pague para a classe trabalhadora. Depois de passar sua vida trabalhando, ela viu prejudicado o seu direito de aposentar-se. Mas, então, como que isso vem à tona a partir do tema, do debate sobre a revogação parcial da reforma trabalhista na Espanha? Uma coisa interessante da sua fala é o seguinte: essa reforma trabalhista feita pelo Michel Temer, aprofundada pelo governo Bolsonaro, ela é tão profunda que, para fazer a reforma trabalhista desse tipo no Chile, foi necessária uma ditadura. Para fazer essa reforma aqui, foi necessário o impeachment de Dilma Rousseff e a instalação de um governo absolutamente neoliberal. Agora, quanto à sua pergunta sobre como esse tema chegou agora no debate eleitoral, é uma coisa muito concreta. Mesmo que grande parte da classe trabalhadora não tenha o arcabouço teórico, econômico, o economês, né? Os chamados economistas, seja de direita ou de esquerda, mas na prática, o que o trabalhador sente hoje? Primeiro, o desemprego. Aquele que está empregado é temporário, ele não tem mais direito à justiça do trabalho, o Ministério do Trabalho não existe mais, parece que Secretaria do Trabalho, é um trabalho intermitente, ele não é mais um consumidor como era antes, ou seja, mesmo que ele esteja empregado, ele está semi-desempregado, consequentemente, ele é um semi-escravo. Essa realidade, ela não havia nos governos anteriores de Lula e Dilma. Havia desemprego, mas não nessa quantidade, e os empregos que haviam, eles eram muito mais, com um poder até de consumo muito mais elevados, né? A tabela aí mostra claramente como evoluiu a taxa de desocupação nos últimos anos. Então, foi a realidade concreta desse trabalhador
que leva a ele se lembrar de tempos melhores. E é nesse processo que o candidato que está na frente das pesquisas, o ex-presidente Lula da Silva, que ele com a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, com o economista anterior, economista do governo Lula, o Guido Mantega, que eles lançam um balão de ensaio dizendo, opa, olha o que está acontecendo na Espanha, precisamos rever essa reforma trabalhista que aconteceu no Brasil. E houve imediatamente o sistema financeiro, a mídia foi para cima e, bom, e aí? E aí um dos elementos é que a mídia se lembra, ou o partido fofoca, que nós temos aí como garantidor, como criador, de que o Lula não vai além do gogó, o Lula não vai além de uma promessa retórica, revogar as reformas que nós tivemos tanto trabalho para, com este golpe, com toda a pressão que a gente exerceu sobre os próprios governos do PT e do Lula e da Dilma, né, mas particularmente depois do golpe de 2016, todo o esforço que a gente vai perder. Pensam os burgueses, pensam o regime, pensam a mídia, pensam os banqueiros, pensam o mercado. E assim, nós temos, pelo menos, que esse vice que está encomendado como vice do Lula, ele seja a carta aos brasileiros da vez, ele seja a garantia do não ruptura dos contratos, no caso, a garantia da não revogação das reformas. Ou seja, que o Alckmin, ex-governador de São Paulo, o açougueiro do Pinheirinho, o carniceiro que reprimiu várias vezes a classe trabalhadora, o carniceiro das manifestações de 2013, né, que o Alckmin assegure que o Lula não vai passar de uma promessa vã de copiar o que está acontecendo na Espanha. Diga-se de passagem que o que está acontecendo na Espanha não é a revogação integral da reforma trabalhista espanhola. É uma necessidade, inclusive, de que as gambiarras, as espertezas, as deformações da reforma realizada na Espanha logo após a crise de 2008, 2010, que isso não que todos os contratos de trabalho não gerem de imediatamente uma terceirização, como estava acontecendo na Espanha. Então, o que os caras fazem? Nós estamos querendo a retomada do crescimento econômico, quase mais da metade da população juvenil da Espanha está desempregada, né? Praticamente a Espanha teve uma década perdida. Agora, com a volta da pandemia, na retomada econômica, nós queremos, pelo menos, garantir as condições mínimas de exploração, pelo menos para os setores da classe trabalhadora que estão na Espanha, que a gente não vai ter uma precarização tão profunda que o mercado de trabalho, que o consumo não seja tão prejudicado como foi até agora, pela falta de qualquer garantia que a classe trabalhadora espanhola perdeu nesse último período, desde a crise que atingiu os Estados Unidos em 2008, mas a Espanha, o resto da Europa em 2010. Então fizeram a reforma lá prometendo retomar o emprego e como também no Brasil, isso foi uma falácia. Não retomou o emprego, não baixou os custos trabalhistas para que os patrões pudessem contratar ou demitir à vontade. E isso acarretaria melhorias de forma alguma, pelo contrário, isso só massacrou mais ainda a classe. Ficou mudo sua fala. Opa, e agora voltou? Voltou. Então, como eu estava dizendo, o Alckmin é o garantidor, como na verdade você falou, o Alckmin ele é visto para a burguesia, para o mercado, como alguém que vai dar uma reprimenda, que vai dar um freio aos arrobos populistas do Partido dos Trabalhadores. Isso feito antes mesmo. Olha, vejam o nível que está a coisa. Isso, a burguesia exige que o Alckmin cumpra esse papel mesmo antes da conflagração da chapa. Não está definido que ele vai ser vice, já exige que ele cumpra essa função. E, obviamente, se tratando do Alckmin, ele deve cumprir essa função.
A questão é do outro lado, que a burguesia exija isso do Alckmin, e que o Alckmin seja um homem ideal para fazê-lo, ou seja, para pressionar, para condicionar a própria formação da chapa a não revogação das reformas, por exemplo. Isso que a burguesia exija isso, que o Alckmin venha fazer isso, não nos causa surpresa. A questão é do outro lado. Até onde isso é letra morta por parte do Lula, da Gleisi Hoffmann, do PT e do Mantega. Ou seja, que a cópia da revogação da reforma trabalhista na Espanha vai ser realizada no Brasil. Lembrando que também lá a reforma não foi revogada por completo. E não é nem vai ser, e não é anulação da reforma trabalhista. E aí que está. Seja o que eles decidirem, o que nós da classe trabalhadora precisamos para as nossas condições de vida. É fundamental que essa reforma seja anulada. A gente conversava aqui antes do programa, que nem sequer a CLT tal como era, nem a atualização em favor dos trabalhadores é suficiente para que a classe trabalhadora do Brasil, particularmente, revogue tudo o que ela sofreu nas mãos dos seus patrões desde a escravidão. A classe trabalhadora não pode se contentar com migalhas, ela não pode se contentar com relações de trabalho que são, na prática, herança daquelas condições de trabalho que vigiam até o século XIX. Dos 5 séculos de existência do Brasil, quase 4, foram sob o tacão da escravidão. E isso permanece, isso continuou com as condições trabalhistas no século XX e no século XXI foram pioradas. Mas, assim, eu queria colocar de novo para você essa questão do papel do Alckmin e o que a classe trabalhadora precisa discutir e precisa realizar para, de fato, anular toda essa tralha dessas contra-reformas, dessas ofensivas neoliberais, dessas retiradas de direito. Né? Ela deve esperar que a chapa Lula e Alckmin venha salvá-la dessas condições atuais de desemprego, como a gente viu aí no gráfico, né? O desemprego disparou, ele não recuou, ele não se manteve, ele aumentou com a reforma trabalhista e mais, ele foi exponenciado ainda, a precarização, pela pandemia e pelo governo Bolsonaro. E como você bem citou o Ricardo Antunes, que também a gente colocou mais cedo, né, essas condições de trabalho intermitente, de trabalho precário, é a antessala do desemprego, do aumento do sem-teto, do aumento da fome, da miséria, da classe trabalhadora, está nas condições piores de todos os últimos 100 anos para a sua sobrevivência. Então, assim, como você colocou a princípio, a revogação, por que é necessário? Respondendo a pergunta que invoca o nosso programa, né? E aqui eu te passo a palavra de volta. Por que é necessário, dito tudo isso, para uma condição de vida da classe trabalhadora, revogar essas reformas neoliberais desde sempre? Eu não falo só, agora eu acho que a gente tinha que ser mais profundo nisso aí e dizer, não só as reformas que foram feitas depois de 2016, mas todas as reformas que foram implementadas, as contra-reformas que foram implementadas desde o governo Collor, privatizações, etc. O que você acha? É tudo isso mesmo. Eu queria fazer uma observação. O que está acontecendo na Espanha não é a eliminação da reforma, não é o cancelamento da reforma, é um cosmético. É que existe um processo lá meio fraudulento em que o funcionário, principalmente os jovens, né? Ele é contratado, ele fica trabalhando durante 2, 3 anos, mas o contrato dele é renovado a cada 5 dias. Olha, 5 dias é renovado. Como se ele tivesse sido substituído por outro funcionário. E, na prática, ele é um funcionário permanente, mas, pela lei, ele é absolutamente precarizado. É uma fraude, até para pagar menos impostos. Então, a reforma lá, a chamada modificação da reforma, tem mais a ver com esse cosmético, não é para eliminar a reforma totalmente na Espanha. Só que a nossa elite ela é tão escravocrata, são 500 e tantos anos de pensamento escravocrata, que nem isso, nem essa
tentativa de Lula, Gleisi, Mantega, tá sendo visto como um escândalo para a nossa elite, né? Que tem como porta-voz a chamada imprensa monopolista. Mas, na verdade, como já disse antes, o trabalhador brasileiro, a economia brasileira está em frangalhos. Milhares de pessoas na rua, o número de sem-teto na rua aumentou, coisa absolutamente absurdo nas várias capitais, inclusive na capital mais rica do país, que aqui como é São Paulo. Então, é a própria realidade concreta do trabalhador brasileiro que exige de qualquer candidato de esquerda, dito progressista, a eliminação total dessas chamadas erroneamente de reformas. E não é só a trabalhista, como você já disse. É a eliminação o cancelamento dessas privatizações, por exemplo, fala de Rio Doce, dos mais importantes, a não privatização da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, né? O retorno do financiamento das escolas públicas, inclusive das universidades, né? Então, assim, é o A cancelamento própria existência da Petrobras, né, as próprias privatizações da Petrobras e a privatização do Banco Central, mas voltando à Petrobras, os preços majorados dos combustíveis no Brasil, embora o Brasil seja um grande produtor de petróleo, com pré-sal e antes do pré-sal e companhia, mas a Petrobras sendo uma das maiores companhias do mundo de petróleo, apesar disso, né, a Petrobras, com a privatização do seu controle acionário, ela funciona com os preços do mercado internacional e repassa. A economia está dolarizada. Exatamente. Essa dolarização dos preços dos combustíveis liquida também as condições de vida da classe trabalhadora, seja através do gás, seja através do preço dos combustíveis. O Banco Central entregue, né, isso não falaram, mas é necessário dizer, o Banco Central foi entregue definitivamente para os banqueiros, já cumpriu uma função de moleque de recado dos banqueiros, passou, neste governo Bolsonaro, a ser completamente controlado por eles e autônomo em relação a este governo, inclusive a este governo reacionário. Né? Por tudo, a Vale, como foi mencionado, a privatização da Vale gerou mortes, muitas mortes, não só o assalto dos minérios nacionais por uma multinacional, que é a Vale, mas as mortes de Brumadinho, de Brumadinho e Mariana, né, que foram os maiores acidentes desse tipo no país, repetidos pelo mesmo réu, pelo mesmo criminoso, que é a companhia que foi privatizada durante a década neoliberal dos anos 90. Eu queria só caminharmos para a conclusão, João, que você colocasse suas colocações, fizesse as suas colocações finais sobre essa necessidade dessa resposta que a gente está dando aqui, por que é necessária a anulação uma luta da classe trabalhadora, e com isso que nós podemos contar, que a luta da classe trabalhadora para a revogação das reformas neoliberais. Bom, se nós entendemos, mesmo que o tópico que nós estamos discutindo seja reforma trabalhista, mas mesmo aqui nós já dissemos que ela faz parte de um contexto muito geral, tanto do ponto de vista internacional, mas principalmente do ponto de vista internacional, mas como do nacional e seus efeitos, né? Então, a necessidade da eliminação dessas reformas, erroneamente chamadas de reformas, é uma necessidade até de sobrevivência da classe trabalhadora, de sobrevivência, tá? Mesmo para os que estão empregados, mesmo os que têm ainda uma certa estabilidade no emprego, mesmo nós, os chamados funcionários públicos, todos nós temos que lutar pela eliminação dessas chamadas reformas. E não podemos cair no canto da sereia que a eleição vai resolver isso. É a mobilização da classe trabalhadora organizada nos seus sindicatos, nos seus movimentos sociais, né, nos partidos e movimentos de esquerda, é a mobilização nas ruas. E não cair nesse canto da sereia. Porque, digamos,
quando se fala minimamente, quando um candidato fala que tem que dar um jeito nessa reforma trabalhista e vem toda essa pressão para cima, a gente já entende que vai ser um ano em que a luta ela não pode se dar essencialmente no campo eleitoral. Ela tem que se dar nas ruas para a sobrevivência da classe trabalhadora. É simples assim. Porque se não for isso, nós podemos estar numa situação até muito pior no futuro. Então, acho que basicamente é isso. Tá? A reforma trabalhista é só um sintoma muito grave da doença que se chama as chamadas reformas neoliberais. Eu me dou por satisfeito com esse debate aqui, né, as pessoas que vão nos assistir nos próximos dias, né, vamos nos engajar nessa luta, retomar essa discussão, não do ponto de vista meramente do debate eleitoral, mas muito pelo contrário, do ponto de vista das necessidades de defender as condições de vida da classe trabalhadora. Não é possível continuar sendo esfolada, espoliada, massacrada, esfomeada como estamos agora, né? E nenhuma eleição vai resolver isso aí. O que vai resolver isso aí é a luta da classe trabalhadora. Ela pode ter candidatos, ela tem que exigir dos seus candidatos que lutem pelos seus direitos, que revoguem os ataques que os golpes fizeram, que o golpe contra o governo da Dilma e o governo do PT fizeram, mas mais do que tudo, a garantia de que haverá revogação da reforma trabalhista, uma revogação integral dessa contra-reforma, e que a gente vai avançar, inclusive, conquistando direitos, aumento salarial, melhores condições de vida e tudo mais, é a luta organizada da nossa classe, é a derrota dos nossos inimigos de classe. Eu queria agradecer ao João Evangelista, mais uma vez, por ter o prazer de compartilhar com ele essa conversa. Venceremos. É isso aí.